Pessoal, o primeiro main event do ano no UFC será Magomed Ankalaev e Johnny Walker 2, né? Então aí, a revanche daquele no contest lá em Abu Dhabi, aquela situação, né, da joelhada ilegal, o do Johnny Walker falando pro juiz que tava no deserto, quando o juiz perguntou pra ele onde ele tava, né? Aquela loucura toda que foi aquela luta. Eles vão se reencontrar e no vídeo de hoje eu quero falar tudo e mais um pouco sobre esse confronto. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso ter você aqui comigo mais uma vez para falar de MMA. Tá aqui na sua presença é sempre uma honra para mim, sempre um prazer imenso, de verdade, tá bom? E se você tá aqui pela primeira vez, não conhecia o canal, tá conhecendo agora ou já conhecia e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, vai ser um prazer imenso ter você aqui comigo, todos os dias, eu tô sempre aqui às 19h30, compartilhando essa paixão que nós temos por esse esporte, então vai ser uma honra pra mim se você se inscrever. Eu quero pegar aí 10 mil inscritos até o final de abril, então se você se inscrever, com certeza você vai me ajudar a buscar essa meta, tá certo? Vai ser um prazer, claro, né? Como eu disse, vou sempre repetir, é sempre um prazer, eu faço isso aqui pra vocês, tá certo? Recado rápido. Hoje, daqui 1h30 do lançamento do vídeo, obviamente, né? Se você tá assistindo amanhã, no sábado, não faz sentido. Mas na sexta-feira, às 21 horas, hoje às 21 horas, vai ter live. Então, primeira vez que eu vou fazer uma live aqui no canal, tá? Então, se você estiver por aqui daqui 1h30, se você tá aqui no início do vídeo, vai ser um prazer ter você comigo na live, tá? Tô querendo fazer sempre um dia antes do evento do UFC uma livezinha, conversar sobre o card, trocar ideia sobre tudo, sempre com um convidado, e o convidado de hoje vai ser o Luan do MMA Ação, meu amigo Luan. Combinado? Então, conto com você aqui na livezinha, combinado? Então vamos pro vídeo então. Pessoal, então a luta principal do primeiro UFC do ano vai ser a excelente revanche, né, entre o Johnny Walker e o Magomed Ankalaev, né? E eu digo revanche, assim, meio que entre aspas, porque a primeira luta foi um no contest, né? Por conta de uma série aí de cagadas que aconteceu naquela luta, né? Enfim. Agora, tem algumas coisas, assim, curiosas que eu quero destacar sobre essa luta, na minha opinião, né? Então, assim, tem alguns fatores aí especiais nessa luta por ser uma revanche de uma luta que não terminou, né? Então, acaba sendo meio que uma continuação da primeira luta lá em Abu Dhabi, né? Bom, primeiro de tudo, o Ankalaev é favorito, né? E muito favorito, nas casas de apostas, é claro, né? Isso justifica, óbvio, pelo histórico recente do russo, que vem de 9 vitórias e um empate, né? Sendo que esse empate foi aquele empate contra o Blachowicz, valendo o cinturão, né? Que foi absurdo, o Ankalaev mereceu vencer aquela luta, foi melhor, acabou dando empate, o cinturão não ficou com ninguém, né? O Ankalaev tá cagado de pedra, né? Eu vou te falar, ele tá daquele jeito. Mas, e teve o no contest também, claro, contra o Johnny Walker, né? Mas não vamos contar esse. Então ele tá vindo aí de 9 vitórias e um empate mandrake, né? Eu quase vejo como 10 vitórias. Então, por conta disso, ele carrega um hype maior, um favoritismo muito grande, né? Favoritismo em 4-1 em relação ao Johnny Walker. O no contest, vale lembrar, foi depois de uma joelhada que pra mim foi claramente intencional, mas, enfim, então deveria ter sido uma derrota pra ele, não no contest, mas esportivamente falando não muda muito, né? Se ele tivesse perdido por uma desqualificação, não representa muito do ponto de vista técnico da luta, né? Seria uma mera questão burocrática. Então, na prática, ele tá vindo mesmo de 10 vitórias, assim, pelo menos moralmente falando, né? 9 que de fato ele ganhou e um empate aí mandrake, né? Agora, o fato é que na curtíssima primeira luta entre eles, algumas coisas foram possíveis, assim, de ser observadas, né? Pra quem não se lembra, teve um momento que o Ankalaev acertou um golpe no corpo do Johnny Walker, o Johnny Walker fingiu que sentiu o golpe, abaixou, o Ankalaev foi pra cima e o Johnny Walker deu uma joelhada voadora que tirou 1 centímetro, assim, do queixo do Ankalaev, né? E aí o Ankalaev cinturou, levou pra grade, travou o Johnny Walker lá, só que o Johnny Walker tava se levantando. Foi no momento que ele recebeu a joelhada ilegal, né? E ficou claro que o Ankalaev estava tendo problemas para manter o Johnny Walker no chão. O Johnny Walker ele é muito grande, ele é muito forte e ficou ali, aquela joelhada me pareceu até meio frustrada do Ankalaev. O Ankalaev meio que tomou consciência de que não conseguiria fazer o jogo de grade.
Talvez, se ele conseguisse controlar as pernas ali do Johnny Walker e travar no chão, ele até conseguisse ter vantagem. Mas na grade, na força bruta, o Johnny Walker estava levantando, na marra. E até o Johnny Walker fala que sentiu a força dele e que não é nada demais, né? Então, eu acredito nisso. Pelo que eu vi na primeira luta, é perfeitamente possível acreditar nessa fala do Johnny Walker. Fora que o Johnny Walker é faixa preta de jiu-jitsu, né? Não vai ser tão fácil assim finalizar ele no chão. Então aí entra um outro ponto-chave pra mim nessa revanche, que é o fato de que será uma luta de 5 rounds. E o Ankalaev mostrou uma tendência grande em se cansar em lutas mais longas. O jogo dele é um jogo cansativo. MMA tem muita adrenalina, descarrega emoções fortes o lutador, então cansa mais, não é treino, entendeu? E o cara já mostrou que em luta de 5 rounds cansa. Contra o Blachowicz foi assim. Ele tem uma característica de colocar muita pressão no início, e aí ele vai perdendo força, né, ao longo do tempo, e a maré vai mudando pro adversário. Fora que ele mostrou muita dificuldade em lidar com os low kicks, né, do Blachowicz naquela luta que disputaram o cinturão, e o dano nas pernas vai afetando a força que ele consegue colocar na pressão no jogo agarrado, né, porque ele vai utilizar as pernas para fazer essa pressão. E se a perna tiver doce depois de ficar tomando bica, meu amigo, é complicado. Então, realmente, assim, o Johnny Walker tem muitos caminhos, assim, para explorar, cara, mesmo porque o Johnny Walker é imenso, né? O Johnny Walker é bem maior que o Ankalaev, bem maior que todo mundo na divisão, né? O Johnny Walker. Então, assim, ele tem a vantagem da distância, pernas longas, é um lutador rápido, mesmo sendo muito grande, ele é rápido. Então, tudo isso, cara, me leva a crer que esse favoritismo aí de 4-1 possa ser exagerado. Apesar de eu achar o Ankalaev favorito, eu acho muito exagerado essas odds aí, tá? Bom, somado a isso, eles não estarão no Oriente Médio, né? Território que é mais favorável para o russo a nível de torcida, né? A torcida lá é mais para ele, porque ele é muçulmano, e eles vão lutar no Apex, em Vegas, né? Numa luta praticamente sem público, só com alguns convidados ali. O Johnny Walker, por sua vez, desde que ele começou a treinar com o John Kavanagh, né? Que é o treinador irlandês, que é o treinador do Conor McGregor, ele tem se tornado um lutador mais sóbrio, né? Que toma menos riscos na luta, né? Desnecessários. Eu costumo dizer, cara, MMA ele tem um risco inerente por si só. Você não precisa ficar tomando risco desnecessário, né? E o Johnny Walker tomava muitos riscos desnecessários. Por um lado é ruim, né? Porque o Johnny Walker tem dado menos aquele show que a gente gosta de assistir, né? Agora, por outro lado, ele tem usado mais inteligência a favor dele, né? Ele tem se tornado um lutador mais estratégico, tem utilizado mais a envergadura dele a favor do estilo dele, e isso, obviamente, tem trazido vitórias para ele. São vitórias empolgantes, como se espera do Johnny Walker? Não são vitórias empolgantes. Mas ele já falou que o estilo dele mudou. Que ele agora tem mais preocupação com a defesa, que ele agora vai ser mais conservador, que ele vai lutar com mais inteligência. Ele já falou isso mais de uma vez em entrevistas e é uma decisão que ele tomou para a carreira dele e, na minha visão, pensando a longo prazo, em potencial, uma decisão correta. Né? É triste, não veremos muitos shows eloquentes e malucos do Johnny Walker, mas ele vai ter mais chance de ter êxito naquilo que é seu objetivo, que é ser campeão. Já vi gente dizer que ele ficou meio que traumatizado com os nocautes, que isso mexeu com a cabeça dele, que talvez o queixo dele não seja mais o mesmo, pipipi, papapá, mas, gente, eu acho que não. Pra mim, a minha visão que eu tenho do Johnny Walker é que ele amadureceu como atleta, que ele tá com um estilo diferente mesmo, mais sólido e mais consciente e ponto. Ele aprendeu alguma coisa com as derrotas, né? O fato dele mudar por conta de uma derrota não significa trauma necessariamente. Às vezes ele interpretou o seguinte, do jeito que tá, não dá. Preciso mudar, preciso aperfeiçoar. E foi atrás de buscar isso. Com a sua equipe, com o seu treinador, tá casado, tá na Irlanda, tá tranquilo e buscou esse caminho. Bom, eu consigo projetar aí uma luta muito mais equilibrada do que um 4-1 de vantagem, assim, em proporção de aposta pro russo, né? Acho que o Johnny Walker já sentiu a força do Ankalaev e certamente vai ajustar a estratégia para lidar com ele, e eu creio que vai ser uma luta bem parelha, tá? Vejo uma luta até de 5 rounds se bobear. Fora que é bom torcer pro Johnny Walker, porque além dele ser brasileiro, além dele ser um cara que parece ser bem bacana, adia, né, uma eventual encrenca ali pro Poatan contra o Ankalaev, né? Que é um choque de estilos muito ruim pro Poatan, muito pior pro Poatan do que pro Johnny Walker, inclusive, né? E além de que, é claro, se ele vencer, muito provavelmente ele vai garantir um title shot entre 2 brasileiros, né? O que é sempre boa notícia pra gente. Então eu convido todo mundo a torcer pelo Johnny Walker, torcer para que ele vença. Quem sabe a gente não vê no Rio de Janeiro um Alex Poatan e Johnny Walker no UFC 301. Olha,
Seria interessante de assistir, né? Seria um grande main event. Acho que o Jamahal Hill estará lesionado nessa data, então provavelmente o vencedor dessa luta vai furar a fila. E aí, então, cabe a nós torcer pro Johnny Walker pra gente ver um duelo de brasileiros pelo cinturão no Brasil. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like, gente, é 1 segundo, coisa rápida, ajuda muito o canal, muito mesmo. Eu sou muito grato de coração a todo mundo que deixa o like, tá certo? Um abraço, valeu, fui!